Eu quero convidar os irmãos da igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 29 ao verso 34, são poucos versículos. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pai bendito, mais uma vez, com humildade, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, a sabedoria, não só para pregar, mas que a nossa mente de cada um de nós venha estar aberta, humilde, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Louvamos e glorificamos a presença preciosa do Teu Espírito Santo que nos faz compreender a Tua palavra. Palavra essa que alimenta a nossa alma. Palavra essa que sustenta todo o nosso ser. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, queria pensar um pouco com você. É o Natal. Eu pensei, vou falar sobre o menino Jesus. Queridos, a igreja, ela, com todo respeito, ela está encharcada de saber a respeito do menino Jesus. Se não está, deveria. Se não está, deveria. Pode ter certeza disso. Então eu não quero chover muito no molhado, porque é cansativo para quem ouve. Agora, orando essa semana e pensando nesse texto, o que compartilhar com os irmãos, eu quero de fato compartilhar um assunto que envolve todo o Novo Testamento e envolve todo o Antigo Testamento. Pensa comigo um pouco. Jesus Cristo, o Deus homem. Queria que você pensasse comigo sobre essa questão. Muitos creem em Deus, ou melhor, creem em Cristo Jesus apenas como Deus, mas não creem em Jesus Cristo como homem. Outros creem em Jesus Cristo como homem, mas não creem em Jesus Cristo como Deus. Então, pode ter certeza que esse assunto, ele é de suma importância, inclusive para a nossa salvação. Há assuntos na Bíblia que não têm a ver com a nossa salvação, mas esse aqui tem, meu querido irmão. No dia seguinte, surge uma nova situação. Os que questionam a João Batista, e o texto fala sobre isso que nós acabamos de ler aqui, vieram umas pessoas para perguntar para João Batista. Essas pessoas, na verdade, eles eram os fariseus, e eles vieram perguntar para João Batista se João Batista de fato era o Messias. Ele já tinha falado outras vezes que ele não era o Messias. O ministério de Jesus Cristo, o ministério, não mistério, o ministério de Jesus Cristo, relaciona-se com a remoção do pecado. Hoje, pela escola dominical, foi falado muito sobre isso, a questão da eleição, a questão do pecador que precisa crer em Cristo Jesus. Querido, o texto vai falar para nós aqui que Cristo é o Cordeiro de Deus, e todo o texto que nós lemos,
ele fala sobre isso. A primeira lição que eu quero compartilhar a respeito disso é a respeito dos testemunhos que João Batista fala a respeito de Jesus. Ele dá 3 testemunhos aqui. O primeiro deles, ele fala que, como Cordeiro de Deus, a missão deste Cordeiro era a redenção. Jesus Cristo, embora igual a Deus em todos os aspectos, não precisava de ser um homem extraordinário. É bom você saber disso. Ele era notável porque nasceu de forma especial, por obra do Espírito Santo. Ele nasceu sem pecado e nunca pecou. Ele era extraordinário em seu conhecimento da Escritura e dos assuntos espirituais. Lembra quando Jesus Cristo tinha cerca de 12 anos? E ele está conversando com os doutores da lei da época. E que os doutores da lei, os rabinos, das sinagogas, etc., ali dos judeus, eles estão admirados. Ele era um adolescente, queridos. Os 12 anos dos dias de Jesus são os mesmos 12 anos que tem 12 anos adolescente. Só que a sabedoria de Jesus, não esqueçam, estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Deus homem. Muitas e muitas vezes Jesus Cristo mostra com clareza a sua divindade, que ele é o próprio Deus. Quando, por exemplo, ele está escolhendo os apóstolos para serem apóstolos, e que ele chama André, e André chama Pedro, que era o seu irmão. Depois eles vão em busca, sabe de quem? De Natanael. André fala para Natanael a respeito de Jesus, que é de Nazaré, etc, etc. Aí Natanael dá uma resposta muito complicada, mas muito racional. De Nazaré, é possível sair alguma coisa boa? Natanael conhecia um pouco das escrituras do Antigo Testamento. Ele sabia da região, sabia o que era Nazaré, etc, etc. Agora André fala, então você vem e vê. Agora, antes de Natanael sair debaixo da árvore que ele estava sentado, quando chega André com Jesus, quando Jesus chega perto de Natanael, e que ele vai querer falar alguma coisa, Jesus Cristo fala o quê? Natanael, antes de André falar contigo, eu já te via você sentado debaixo da árvore. Aparentemente uma coisa simples, mas Natanael se dobra, se quebranta diante de Jesus e confessa: o Senhor verdadeiramente é Rei de Israel. Queridos, esse testemunho, João Batista, ele fala o tempo todo que Jesus Cristo era uma pessoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Jesus Cristo não possuía, queridos, nenhuma característica especial dos líderes de sua época. Ele não tinha boa aparência. Ele não era um homem tipo Hollywood, ou tipo algum artista bonito, algum ator bonito nos dias de hoje no nosso Brasil. Não tinha isso. Não era isso que apontava a respeito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Lembra quando Judas Iscariotes traiu Jesus com 30 moedas de prata, e o que ele disse para as autoridades: eu vou dar a senha para vocês, que eles não sabiam de fato quem era Jesus. Jesus era tão comum, uma pessoa tão simples, aquele a quem eu der um beijo, esse é o Messias, pode prendê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. É isso que João Batista, e é isso que o Evangelho segundo João conta para nós. Agora, Jesus Cristo, como diz aqui o texto, o testemunho de João, é de que ele é o Cordeiro de Deus, é o primeiro testemunho. Mas há um outro testemunho, que é o segundo, que está no versículo 1 e 2, que nós não lemos, que diz assim:
capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E depois o verso 3 vai falando várias outras verdades. É a verdade absoluta, esse verbo é a verdade absoluta de Deus em um corpo humano. É o caminho, a verdade e a vida. É o Filho unigênito do Pai. Queridos, eu estou falando aqui, é muita simplicidade, porque isso aqui é o Natal, queridos. Quem não crê nisso aqui, não tem nada a ver com o Natal. Não tem nada a ver com o Natal de Cristo Jesus, se não crê, primeiro, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, que Ele é o Verbo da vida. Ele é o próprio Deus. Por isso que João Batista diz aqui, Ele já existia antes de mim. Eu avisei isso para vocês o tempo todo, quando vocês estão me questionando se eu sou o Messias. Eu falo para vocês que eu não sou. Eu apenas vim para preparar o caminho. O próprio Deus Pai me disse, aquele a quem você ouvires que a pomba, o Espírito Santo como pomba, não a pomba, mas como pomba, descer sobre ele, esse é o meu Filho amado. A água do batismo, querido, simbolizava a remoção da imundícia, ou seja, do pecado. Quando você e eu somos batizados, falamos isso constantemente aqui, que ela é um símbolo disso, de que um dia eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O batismo não é para a salvação, mas como eu já sou salvo em Cristo Jesus, aí eu batizo, ou melhor, eu me batizo, eu sou batizado por causa de que eu já sou salvo em Cristo Jesus. Agora, amados, esse é um dos testemunhos preciosos que João Batista fala o tempo todo. Uma vez que Jesus Cristo não era pecador, ele não tinha necessidade de ser batizado, e nem podia sê-lo, porque ele é divino. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus Cristo foi batizado? Se não parou, é bom para pensar, porque essa é a hora para pensar sobre isso. Se o batismo simboliza a remissão de pecados, o lavar regenerador do sangue do Cordeiro, por que Jesus Cristo então foi batizado? Boa pergunta, né? Será que a Bíblia dá a resposta? Olha a resposta que a Bíblia dá para essa pergunta. Olha a resposta. Encontramos resposta a essa realidade em Isaías capítulo 53, versículo 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas, presta atenção aqui, aí tem uma vírgula, caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Ele é o nosso representante. Todo pecado, lá na cruz do Calvário, foi jogado em Cristo Jesus. Então, quando ele foi batizado por João Batista, ele está representando eu e você, porque ele não precisava ser batizado. Ele não é pecador, porque ele é o próprio Deus. Então, amados, ele assumiu a nossa condição de pecado, sendo o nosso representante diante do Deus Pai. Essa resposta tem por base passagens como, primeiro, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vai encontrar isso lá em Marcos capítulo 10, 45 e tantos outros textos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso 21. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim, mas vivificado no Espírito. Então, todas as vezes que você ler a Bíblia, o Novo Testamento, e você ver que Jesus Cristo precisou ser batizado, e Jesus dá essa resposta logo em seguida para João Batista, porque João Batista ficou preocupado. Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, como é que eu vou batizá-lo? Qual é a resposta de Jesus para João Batista? Qual foi? Cumpre isso. Lá na frente, depois, mais adiante, você vai compreender isso. Cumprindo toda a lei. Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei nos mínimos detalhes. Nenhuma vírgula deixou de ser cumprida por Jesus para a nossa redenção. Então, amados, João Batista estava profundamente impressionado com a majestade daquele que falava. Estava convicto de que Jesus Cristo, de fato, era o Messias, era o único Filho de Deus, e ele tinha razão. Quando o Espírito, a outra lição que eu quero trazer para nós, a primeira delas, queridos, são os 3 testemunhos que João Batista deu a respeito de Jesus. A segunda lição, baseada no texto que nós lemos, ao batizar com o Espírito Santo, ele fundaria, ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo fundaria a sua própria igreja. Quando João diz que Jesus batizará os homens com o Espírito Santo, quer dizer que Jesus enviaria o Espírito de Deus de maneira tal que faria morada em nós. Foi o que ele disse para os apóstolos, lembra? Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder para que vocês possam pregar o Evangelho. Para que vocês, e esse Espírito Santo, lá no capítulo de número 15 e 16 de João, João fala o tempo todo nesses 2 capítulos a respeito do Espírito Santo, dizendo que esse Espírito que viria, daria o quê? O entendimento, iria fazer-os lembrar de tudo que Jesus Cristo ensinou. É o que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha vida, na vida da igreja hoje. Quando Jesus Cristo funda a sua igreja, ele mesmo vai dizer o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa mente, a nossa vida e todo o nosso ser devem estar cada vez mais cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus na nossa vida. A nossa maneira de falar, queridos, a nossa maneira de agir, estar cheio do Espírito Santo, não é você assoprar e a pessoa cair, não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Não tem nada a ver que a internet mostra aí, é uma coisa absurda, isso é uma afronta do que a palavra de Deus ensina. Não tem nada a ver com as Escrituras. A pessoa fica rodopiando, sapatinho de fogo, né? Devia ser de fogo mesmo, para queimar os pés, de fato, né? Devia ser mesmo, porque de fogo ali não tem nada, tem fogo estranho, menos o de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, está cheio do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. O que é estar cheio do Espírito Santo? Quando ele está no deserto, assim que ele vai iniciar o seu ministério público, que ele vai jejuar, que ele vai ter uma relação íntima com o Pai, e o diabo, sabendo disso, vai tentá-lo, vai tentar destruí-lo. Quem não está cheio do Espírito Santo não faz o que Jesus Cristo fez, queridos. Se tu és Deus ou Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Está com fome porque quer. A resposta de Jesus para quem está cheio do Espírito Santo, qual que é? Jesus se defendeu ali, não, você não sabe que eu sou Deus, ô capeta, você não sabe quem sou eu, você sabe quem sou eu, qual é que é a tua?
Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Traz isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Está cheio do Espírito Santo, queridos. Quando você passa por provações, as mais difíceis da vida, muitas delas, desde a financeira, desde a enfermidade, desde a falta de emprego, desde os problemas sérios conjugais. Quem está cheio do Espírito Santo aprende a viver debaixo disso, da proteção e da orientação, e estar submisso ao que Deus nos ensina. Não se desespera, fica triste, muitas vezes fica até aborrecido. Agora, não perde o chão de jeito nenhum, porque esse Espírito não permite. Nós não estamos imunes, queridos, a nenhum tipo de problema. O reverendo Ronaldo Lidório está com câncer, queridos. E o câncer dele não é fácil. Apesar que nenhum câncer é fácil, né? Só que tem um que se parece que é mais terrível do que o outro, né? Aos nossos olhos. O testemunho que esse homem tem dado é assustador, queridos. Ninguém que não está cheio do Espírito Santo não faz o que ele faz, não fala o que ele fala. Você olha para o reverendo Ronaldo Lidório, você vê que ele está com um semblante totalmente já velho. Estava comentando com a minha esposa, a gente comentando essa semana. Isso dói no nosso coração, de ver um homem de Deus, tão consagrado, tão servo de Deus, e está sofrendo tanto, mas ele não perde a base que é Cristo Jesus. Ele está triste? Tá, porque ele próprio até testemunhou a tristeza, mas ele está firme em Jesus. Ele leva a exortar a igreja mesmo na situação que ele está? Leva, queridos. O reverendo Clóvis estava com a sua esposa com câncer, parece que há mais de 3 anos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, um homem que tem um conhecimento das Escrituras fora de série. A esposa dele foi para o hospital essa semana, foi para a UTI, e o testemunho que esse homem dá a respeito da presença de Deus na vida dele e da esposa é um negócio assim tremendo. É só quem está cheio do Espírito Santo, queridos, que faz isso. Aqui as pessoas confundem estar cheio do Espírito Santo é passar o paletó ou a gravata, sei lá o que, de roubar meio quilo de gente aí, querido. Tem nada a ver com a Bíblia, queridos, nada a ver com isso. Amados, eu estou insistindo nessas coisas tão simples, tão triviais do dia a dia, da vida cristã, que parece que tem crente que ainda não entendeu isso. Lê a Bíblia, pelo menos parece que não é a Bíblia que eu leio, que eu estudo. É outra Bíblia, é outra palavra, é outro Espírito Santo. E tem muito crente entrando nessa. Amados, o batizar com o Espírito Santo é algo especial e só Deus, em Cristo Jesus, tem poder de batizar com o Espírito Santo. Quando é que você foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão? Minha irmã? Você sabe muito bem disso. Não me vem com essa história, ah não, quando eu falei em línguas, quando eu falei isso, falou língua nada, querido. Quem fala em línguas aqui são poucas pessoas aqui na igreja. Eu não falo. Mal falo português. Amados, quando você nasceu de novo, aprende isso no nome de Cristo Jesus. Quando você era do mundo, como nós chamamos, né? Perdidos literalmente, não sabíamos nada disso, da Bíblia, da palavra de Deus e Jesus Cristo. O Alisson falou isso hoje na escola dominical, a devocional que ele fez, deu um testemunho aqui falando de que a família dele toda não
quer saber do Evangelho, a luta que ele enfrenta para testemunhar do Evangelho. Mas ele era assim também. Mas um dia, ele ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, nasceu de novo, e o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz isso, amados, capítulo 8 de Romanos: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados, eu quero fazer aqui poucas aplicações, apenas 3. Primeira delas, João Batista anunciou que Jesus Cristo era maior do que ele, pois já existia antes dele. Segundo, que só por intermédio de Jesus há remissão de pecados, não existe outro meio. Terceiro, em todo tempo em que qualquer outra igreja precisa continuar, em todo tempo e em qualquer outro tempo, a igreja precisa continuar a pregar, a anunciar que a salvação, perdão de pecados, redenção e esperança só encontramos em Cristo Jesus. Pode ter certeza que isso faz parte do Natal. Esse Jesus Cristo nasceu, como nasceu, lá na manjedoura, toda aquela história, profecia que você conhece, mas ele não ficou bebê, queridos. Ele cresceu, ficou adolescente, ficou jovem, e com cerca de 30 anos de idade ele se apresenta ao mundo: eu sou o Messias. Morreu da forma como morreu, como um dos piores assassinos da época e de todos os tempos, para a minha redenção e para a tua redenção. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós venhamos continuar a comemorar o Natal hoje e toda essa semana e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?